Bom, boa noite, boa noite. Então, Felipe na área, agora fazendo uma transmissão também pelo Instagram aqui. Depois tô gravando a tela aqui para deixar isso aqui disponível também pro YouTube, para galera que não conseguir assistir, tá? Então, vamos lá para o nosso bom e velho estudo de domingo. Vamos começar aqui pelo Doleta, galera. Bora lá? Bom, eu não vou conseguir acompanhar as duas telas, do celular e a do computador, né? Então, vamos lá. Bom, tecnicamente, tá? O meu estudo, eu zerei toda a tela aqui do dólar. A única coisa que eu já deixei pré-pronta aqui, que é a coisa mais chata de se fazer, é máxima e mínima da semana anterior, esse fundinho do pivô de baixa e a bacia das almas aqui também que eu deixei marcado, tá? Pô, agora o vizinho tá ligando um motocross aqui do lado, mas enfim, bora lá. Bom, a primeira coisa então que a gente sempre tem que procurar fazer é procurar a localização do preço, né? Dado o contexto aqui, né? Quanto mais zoom out a gente for dando no gráfico, mais a gente vai ver a movimentação do preço, né? Então, como que a gente vai tentar padronizar isso daqui dentro de uma retração de Fibo, né? Que ela não fique também tão distante do que a gente vai procurar trabalhar. Não adianta também pegar aí o início histórico do gráfico e até a última semana também, que não vai me adiantar muita coisa, tá? Então, para quem vem acompanhando aí os estudos que eu venho fazendo, né, já tem muito bem claro que a gente está mapeando essa região macro aqui agora desse caixote aqui, né, que por um momento, um breve momento aí esse ano, ele foi rompido, né, que chegou a sua média móvel de 200, que fazia desde 2017 que essa média móvel não chegava no preço, média móvel de 200, e jogou esse preço para cima. Então, eu já tenho por si só a minha definição de retração macro, né, aqui dentro do dólar. Então, eu posso muito bem pegar esta máxima, né, no caso aqui eu pego a mínima, né? A mínima até esta máxima. Por quê, Felipe? Para mim saber, né, a correção do preço, né? No caso aqui ele está vindo um movimento de alta, corrigiu, média móvel de 200 segurou. Aí eu pego e aí lá vamos nós para as nossas regras de coloração que eu tenho aqui, né? Então eu vou deixar tudo padronizado, linha contínua, tá? Marco tudo em preto, aplico e aqui eu vou colocar sempre máxima e mínima numa cor bem diferenciada para facilitar também a vida do operador, né? Deixar tudo o mais visual possível, né? E aí 61.8 também, que é a retração mais importante, eu gosto de deixar ela em vermelho, tá? Então, por si só, já tenho aqui a minha floresta mapeada, as retrações dela aqui, tá? Jogo tudo para a direita também, para ficar mais fácil a minha visualização. Deixa uma espessura 2 também aí, né? Para a gente saber que é uma retração importante. Então, floresta mapeada. Mas beleza, dentro dessa floresta aí, Felipe, como é que eu faço agora para mim entendendo aonde que essa tua retração de fibra quer chegar? E aí a gente vai aproximando o zoom, né, galera? A gente vai dando um zoom aqui, e aqui também a gente já consegue perceber o quê? Né? O preço, ele na sua pernada de baixa, veio na sua pernada de baixa, segurou nesse primeiro momento na sua média móvel de 200, depois foi lá bater na sua média móvel de 20, segurou na 200 de novo e jogou para cima, agora sim conseguindo romper a 200 e esse topinho menor aqui, né? Desconfigurando aí uma tendência prévia de baixa. Então, por que, Felipe? Porque aí temos a média móvel de 200 apontando para cima, média móvel de 20 apontando para cima, isso num gráfico semanal, tá, galera? É bem importante, a gente tá o preço está trabalhando acima da sua média móvel de 200 no semanal e agora tentando violar a sua média móvel de 20 também no semanal. Mas, porém, todavia, entretanto, também fica bem claro aqui esse pivôzinho aqui de baixo. Vamos ver se ele vai dar vamos ver se ele vai dar uma continuidade também nesse preço aqui, né? Então, agora sabendo que esse preço já tem um pivô de baixa formado contra essa média móvel de 20 aqui, o que que eu vou fazer aqui agora? Caso esse preço resolva realmente dar uma continuidade na sua penada de baixa aqui, então a penada que eu tenho para mapear vai ser essa daqui, né? Essa última penadinha aqui. Então, lá vamos nós colocar mais uma retração de Fibo aqui dentro, tá? Então, vamos corrigir essa penada. Felipe, por que não nesse fundinho aqui, né? Não seria mais sensato pegar toda essa penada para cima? Sim, até seria, galera. Mas só que aqui eu vou ter muito ruído aqui, né? Aqui já foi uma coisa que já aconteceu, já foi uma violação, bateu nessa média móvel de 20, então eu quero pegar uma coisa mais recente, né? Que vai ser essa penadinha de alta aqui. Beleza? Então, por isso que eu vou deixar mapeado somente essa última penadinha aqui. E aqui também eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no nosso Fibo macro, tá? Então, eu vou colocar aqui agora uma linha pontilhada, né, para ficar mais fácil a visualização, mas também vou deixar minha máxima e mínima de outra cor, tá? Também para ficar bem visual. E vou deixar minha retração mais importante de 61.8 também aqui
em vermelho, beleza? Aplicar, joga tudo para a direita. Por que, Felipe? Pô, porque eu tenho toque. Eu prefiro assim, tá? E aqui também deixo espessura 2. E aí aqui a gente começa já a ver as coisas, né, querendo se encaixarem, né? Por que, Felipe? Vocês forem dar, né, um zoom aqui, vocês vão ver que a gente tem essa região aqui desse fundinho, né, do acionamento desse pivô de baixo aqui, do semanal, né? Na verdade, até teria aqui, na verdade, esse desenho correto seria aqui, né? Porque ele veio e fez uma correção aqui, mas é para ficar mais visual, mais fácil, né? Ele tem essa região aqui que eu carinhosamente eu apelidei de Bacia das Almas, mas na verdade não é a Bacia das Almas. Na minha opinião, a Bacia das Almas vai ficar aqui nessa retração de 61,8, tá? Dos 50 11, tá bom? Então, por que, Felipe? Porque se a gente perder essa região de 61,8 aqui, a gente tende, no mínimo, a acelerar até essa média móvel de 200 aqui, né? E aí, perdendo a região desta mínima aqui, né? A gente vai começar a encontrar os vazios gráficos, né? Como assim vazio gráfico, Felipe? A gente vai ter um vazio gráfico toda vez que a gente olhar para a parte esquerda do nosso gráfico aqui, a gente começar a perder esses nossos pontos de suporte aqui, né? Porque o suporte, o preço está trabalhando acima desses pontos, né? Então a gente vai ter esse fundinho aqui do gráfico semanal, vai ter a região de 61,8 dessa pernada e esta região aqui, né? Média móvel de 200 e esse fundinho aqui, né? Seria muito bom a gente ver o preço realmente descacetando para baixo aí nessa região aí, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Mas enfim, quando chegar lá a gente vai vendo, tá? E aqui, Filipelli, a gente está pronto já em termos de retração semanal aí do nosso dólar aí. Bom, por si só, sim. Tá aí dentro da semana anterior, tu não acha válido também colocar uma retração? Aí a gente tem que pensar uma coisa. Para mim não deixar meu gráfico também muito poluído, né? Que senão bota 1 milhão de nível de fibra, não adianta. Uma hora um vai adiantar e aí é muito fácil, né? Porra, parece um violão aqui de tanto nível de fibra, uma hora uma retração vai segurar. Mas enfim. Caso esse preço realmente encontre suporte aqui nessa região, aqui, tá? Encontre suporte nessa região, aí realmente eu vou traçar uma retração desta região de mínima aqui até este topinho aqui, tá? Porque a gente vai ter esta dinâmica aqui, na minha opinião. Se o preço vir, se ele começar a corrigir essa queda aqui que ele fez, esse pivôzinho de baixo, a gente vai ter esta região para cima aqui, e esse é o próximo ponto de resistência, digamos assim, por si só, tá? Por que não só dentro da semana anterior, Felipe? Porque eu acho que eu vou estar perdendo muita informação também, né? Então eu vou preferir deixar o meu nível de retrações assim. Podemos também traçar aqui já alvos aqui também, né? Por caso esse pivô de baixa realmente ele dê uma continuidade. Então eu posso vir aqui e já deixar meus alvos também mapeados aqui, né? Caso o preço realmente acelere na queda, já vou ter esses níveis aqui como alvos, tá? Então, dentro do meu semanal aqui, eu considero também já que a gente já está pronto. A gente já mapeou a floresta, né? O pequeno jardim, digamos assim, né? As árvores um pouco maiores. E caso esse preço realmente ele venha aqui para começar a fazer uma correção, né? Claro, eu vou atualizando vocês, principalmente o pessoal que opera comigo, né? Eu já vou deixar essa retração aqui para cima também mapeada, beleza? E aí, o que que eu faço agora? Agora a gente vai para o gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário. E no gráfico diário as coisas começam a ficar mais nítidas, né? Às vezes, né, pode ser o contrário. Por que o contrário? Porque quanto maior o tempo gráfico, menos ruído. E aí, quando a gente vai diminuindo o tempo gráfico, mais ruídos vão aparecendo. Então, o que pode estar muito nítido, às vezes, num gráfico diário, num gráfico semanal, quando a gente baixa para um gráfico de 60 minutos, às vezes pode estar uma desgraçolândia e a gente tem que entender, né, que realmente, quanto menor o tempo gráfico, mais ruído. Por isso que é muito mais fácil a gente estar operando, né, um gráfico de 60 minutos, um gráfico de 120 minutos, um gráfico diário, do que um gráfico de 5 minutos, né? Então, os 5 minutos é aquele negócio, é a Fórmula 1, né, sem capacete aqui nesse caso aqui, né? Sem capacete, sem centro de segurança, né? É na raça mesmo. E aqui a gente começa a ver mais bem definido aqui esse movimento que eu falei para vocês. Aqui a gente sofreu pra caramba, opa, vou botar em vermelho. A gente sofreu pra caramba aqui nesse primeiro movimento aqui que ele fez esse pivô de baixa aqui, porque ele ficou justamente trabalhando, né, nessa correção aqui. Então ele tinha montado uma desgraçolândia aqui, para quem está operando o dólar aí, né, no mínimo desde a semana passada aí, viu como que o preço ficou preso aqui dentro dessa região, né? Tentava perder aqui esse primeiro pivôzinho de baixa, não conseguia, voltava para dentro da desgraçolândia, não conseguia descer na queda, até que, né, pelo menos graficamente falando, ele resolveu aí,
né? Montar um pivô dentro do seu pivô com a sua média móvel de 20 alinhada, a média móvel de 50 passando por cima, né? E vamos ver se a gente vai ter a continuidade desse segundo pivôzinho aí. Lembrando desse nível de suporte que a gente vai encontrar aqui na região dos 50,11, tá? Ah, ou 5.011, enfim, né? Cada um fala do jeito que quiser, enfim. Então, seria isso aí. E também aqui, né, a gente tem que ficar muito atento a esse primeiro alvo desse pivô aqui também, tá? Porque a gente está projetando somente esse segundo pivôzinho aqui para baixo, né? Mas não seria errado a gente manter os primeiros alvos desse pivô aqui também. Eu acho que é o mais sensato se fazer também, né? Porque a gente já tem região de primeiro alvo aqui, né? Então, a própria violação que a gente for ter desta região aqui, né? Às vezes o preço ele pode bater na sua região de primeiro alvo e lá testar a média móvel de 9 de novo e depois a gente não sabe o porquê que a gente está passando trabalho, né? Porque alvos macros, eles impactam no preço, galera. Então não adianta a gente querer simplesmente achar que a gente vai sentar na nossa cadeirinha aqui amanhã, segunda-feira, sem estudo nenhum na tela e a mágica vai acontecer, vai descer uma entidade aqui em você, você vai virar o melhor operador de mercado do mundo. Não vai acontecer, né? Lamento informar, mas isso daí não é verdade. Então, quanto mais estudo, quanto mais tempo vocês investirem na tela aqui, a chance, né, de vocês perderem dinheiro é bem menor, né? Não tô falando que, porra, passou aqui a semana toda estudando, porra, a minha semana vai ser maravilhosa. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, vou deixar também esses dois alvos aqui mapeados, tá? Até, inclusive, vou deixar só o do primeiro pivô, para não deixar a tela poluída, tá? Principalmente para a galera da sala. E aqui eu deixo em vermelho, porque são alvos que vão ser atingidos primeiro, né? Tendo em vista que foi o primeiro acionamento do pivô. Beleza, né? Então, dentro do meu diário já tenho meus alvos mapeados. A minha pernada já foi mapeada pelo semanal, se pernadinha de alta, temos a região de 61,8 aqui, né? Entre o primeiro e o segundo alvo, então muito cuidado aqui com essa aceleração do preço, caso ele venha, né? Que ele pode muito bem aqui, a gente pensar que ele vai vir fazer um pullback no primeiro alvo e já vai direto para o alvo de 100%, a gente vai ter essa retração de 61,8 bem no meio do caminho, então ela pode dar trabalho, tá? Anotem esse nível de 61,8 aí, tá? Depois a gente vai jogar para um gráfico de 60 minutos para realmente a gente começar a ver, né, a coisa mais no intraday, né, galera? Deixa eu tirar esses alvos que eu não tirei nem os estudos ainda da sexta-feira. Peguei folga esse final de semana aí e não quis saber de gráfico, só vim olhar hoje aqui junto com vocês. Pronto, pronto. Beleza. E aqui dentro dos 60 minutos a gente vê a complexidade que foi estar operando aí dólar na semana passada, né? A gente via, né, os movimentos realmente sendo acionados, né, os seus pivôzinhos de alta, e dava aquela pancada para cima, devolvia tudo, abria com gap, vinha fechar o gap, no outro dia abria com gap de alta, então cara, foi difícil operar dólar semana passada, exigiu muita disciplina aí da gente, aí, muita disciplina mesmo. Sem contar toda aquela questão das médias móveis também no semanal e no diário, né? A gente encontrou suporte na região da média móvel de 20 do semanal e encontramos resistência na média móvel de 9 do diário. Então, ou seja, a briga foi bonita, né? Beleza? 60 minutos aqui não tem muito que a gente está mapeando aqui, né? Podemos mapear essa pernadinha aqui, né, como alvo para baixo já também aí amanhã. Mas eu prefiro esperar a abertura também para não ficar jogando expectativa já antes da. Eu não tenho problema nenhum, né, de esperar o movimento realmente acionar essa estrutura de baixa para depois projetar alvos, que, né, a gente vê muito ego também no mercado, né? Acertar a análise é fácil, difícil realmente é ganhar dinheiro, né? Mas a gente vê muita gente querendo. Poxa, o mercado nem abriu, o cara já quer cravar alvo. Cara, eu tô um pouco me lascando se eu vou cravar alvo ou não. Só quero saber se na hora que o mercado estiver rolando mesmo eu vou estar na ponta certa, né? É isso que eu quero saber. Beleza? Então vou deixar para mapear esses alvos aqui, caso acionados aí, de continuidade na estrutura de baixa amanhã, tá? Vou dar uma olhadinha no gráfico de 15 minutos, tá? Tirando aqui os estudos da semana anterior, né? A gente vê o mercado bem lateral, né? Quanto maior, quanto menor o tempo gráfico aqui, a gente vê que o mercado vai ficando com mais ruído até chegar nos 5 minutos, né? Que é o nosso tempo gráfico operacional, digamos assim, né? Embora às vezes a gente faça um ajuste de asa pelo gráfico de 2 minutos. Então, dentro do dólar aqui, tá? Eu considero que está mapeado o meu estudo, está tudo pronto para amanhã. Claro, né? Né, dependendo. Eu sempre gosto de colocar um FIBO dentro do dia anterior, mas a gente vê, né, o dia anterior com uma amplitude de 63 pontos, aí 70 pontos, vamos arredondar, né?
é uma coisa que, para botar um nível de retração, né, retração de fibra do dia anterior ali é só por dar, né, que não vai, dentro dessa amplitude pequena que ele vem fazendo, não vai adiantar muito, né. Então, dentro do dólar é isso. Alguém teria alguma dúvida aí, pessoalmente, né, principalmente o pessoal do Instagram que está ao vivo aqui, porque depois isso aqui vai ficar gravado também no YouTube. Foi ruim que tem muito delay, né, pelo... Alguém, alguma dúvida? Podemos partir para a próxima etapa. Beleza, beleza. Então, Cris, valeu pelo retorno aí. Então, dentro do dólar era isso, né, galera? Mapeamos semanal, a gente vem então desde o semanal, diário 60, 15 e 5, né? Então, nada demais, né? Na minha humilde opinião, isso aqui a gente só está fazendo a nossa obrigação, né? Que está se preparando para aquela guerra que a gente vai encontrar, aquela guerra sem fim, né? Na segunda-feira, né? Entre comprados e vendidos. Beleza? Então, o dólar aí eu considero ele mapeado, né? Damos ele por caso encerrado e bora para o índice. O índice também, né, galera? Galera que vem me acompanhando aí sabe as retrações, né? Aqui também, só para deixar claro, eu já deixei mapeado máxima e mínima da semana anterior e esse topinho relevante do semanal, tá? E aqui a mesma coisa que eu fiz no dólar, eu vou fazer no índice, tá? Então, que é tá mapeando aí a minha floresta, né? E a minha floresta no índice, ela se deu aqui nessa mínima do Covid até a sua máxima histórica. Então, aqui eu venho, né, com a minha retração de Fibo, né? Pego máxima até essa mínima do Covid aqui. E aí, bora lá para todo aquele trabalhinho de toque, né? Dou um aplicar. E aí, máxima e mínima dessa região também, não que vai ser acionada, né? Espero que não, que senão muita coisa vai dar BO aí. E a retração mais importante também, né? Nos índices aí é 50%. Então, deixo ela em vermelho, jogo tudo para direita, né? Pronto. E deixo numa espessura 2 também aqui para ficar mais visível aqui, né? E aí a gente vai começando a aproximar aqui essa região. E aqui, na minha opinião, esse índice aqui, ele tá bem difícil, porque a gente encontrou um ponto de briga aqui, né? O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu não curto muito esse negócio de estar marcando, né, topo relevante do semanal, fundo do diário, isso e aquilo, mas a gente está vendo que a briga, ela tá nesses pontos aí, eu não posso ignorar isso aí, né? E é que nem aquele negócio também, né? Se eu perceber que isso daí realmente vem fazendo efeito dentro da minha leitura, não tenho porquê eu querer dar murro em ponta de faca, né? Não utilizava aí há 2, 3 meses atrás, há 2, 3 meses atrás esses pontos, agora vem utilizando bastante porque o mercado está encontrando briga, nessa região. E aí muita gente pode pensar, não, ô idiota, isso aí o gráfico sempre encontrou briga nessas regiões aí, é tu que nunca percebeu. É que eu prefiro muito mais trabalhar, pessoal, com retração de FIBO, né, do que com topo e fundo aí, né, de gráfico de 60 minutos, diário, porque isso daqui é um alvo, né, isso aqui já foi uma retração de Fibo, né, já foi um alvo de Fibo, né, então, por si só, ele já está ali, né, ele vai sempre continuar pregando efeito, e sempre quando a gente for mapear uma pernada, a gente vai encontrar nem que seja uma retração de Fibo próximo daquele ponto, mas só para cada vez deixar a coisa mais didática para o pessoal que opera comigo, né, eu vou começar a adotar isso daí novamente. E aí a gente vê o preço fazendo o que aqui? Tá, falei demais já, né? Então, o mercado veio, fez o seu pivô de baixa, né? Tentou, na minha opinião aqui, ele, né, realmente dar continuidade nesse pivôzinho de semanal, mas ele encontrou aquele suporte, é que eu falo, né, nessa retração de 50%, que é a mínima do Covid com a máxima histórica. E aí muita gente fala, assim, não, Felipe, é que ele encontrou aí algum ponto relevante para a esquerda, enfim, né, eu prefiro acreditar em FIBO, né, nesse caso aqui. E a gente vê o preço voltando para cima dessa média móvel de 200 e rompendo a média móvel de 20 e 50, né? Mas ele vem e ele para nessa região de topinho relevante do semanal. Então, ou seja, a pernada que eu tenho para mapear aqui, né? Com certeza é essa daqui, essa pernadinha de alta. Mas se eu vier aqui e colocar também aqui
esse nível aqui, a gente vê que a gente está conseguindo, né, em termos de retração, para mim, nos níveis clássicos, né, aí é aquele negócio, tem gente também que vai estar usando nível 75, de 80 e poucos, e, porra, 1 milhão de nível também, né, eu utilizo os níveis clássicos aqui, 38, 50 e 61.8. Então, se tratando dessa pernadinha aqui, em termos de retração, ela só vai me apontar agora que o preço realmente ele pode estar vindo, fazer um pullback, né, se tratando, né, que a gente vai, né, que a gente né, tá tentando trabalhar acima desse topim, então o preço ele pode estar vindo, fazendo uma expansão, correção nessa região de 61.8 para romper agora este topinho e a gente dá uma continuidade, né? Romper, né? A próxima parada aí seria nesse outro topinho aqui, né? Na casa dos. Poxa, deixa eu dar um zoom aqui que dos 122 mil, né? Então, né, a dinâmica do preço me sugeria, né, ela poderia me sugerir isso. Porque em termos de retração aqui, não tem mais o porquê estar com ela aqui. Mas, repito, eu vou deixar justamente, né, por observar esse preço vindo fazer um pullback nessa região aqui. E aí aqui eu venho, linha pontilhada, coloco tudo em preto, né, máxima e mínima, né, em cores bem, bem diferentes, né? E a retração mais importante também aqui vou deixar em 50%, porque, né, é melhor prevenir do que remediar, né? E aqui também vou jogar tudo para a direita. Pronto, né? Deixo em espessura 2 também aqui, beleza. E aqui, se a gente quiser até dar mais um zoom aqui, a gente vê esta região toda aqui trabalhando. Opa, só voltar aqui um pouquinho. E aí a gente pode até observar aqui. Aqui eu estava mapeando na semana passada o que? Este candle aqui, tá? Por que esse candle? Porque foi ele que conseguiu realmente romper a sua média móvel de 20 e de 50 aqui no semanal, né? E aí eu posso até pegar toda essa dinâmica aqui, pegar esse candle com esse daqui, para observar também caso o preço ele venha fazer uma correção aqui e não conseguir se manter acima dessa região de 61.8, né? Então, caso o preço ele comece a realmente corrigir aí, né? Este movimento aqui, opa, este movimento aqui, eu já tenho a minha primeira, esse daqui vai ser a primeira atitude que eu vou fazer, vai ser essa daqui. Pegar esse candle, né, com esta máxima aqui para mim ver os pontos de correção que ele pode vir a fazer, tá? Não vou deixar também aqui novamente na tela para não ficar poluindo também, mas no caso seria isso daqui, tá bom? Então, pronto. E aqui para o semanal, Felipe, a gente teria alvos aqui para projetar? Bom, logicamente teríamos, né? Primeiramente, a gente poderia projetar toda essa pernada de baixa aqui, né? Que foi limpa por essa alta que a gente fez aí ao longo do mês passado retrasado. A gente poderia projetar aí para cima, mas vai me dar um alvão gigante, né? Então eu prefiro ir para um gráfico diário e observar para ver como que está o gráfico diário, né? E aí eu começo a ver, né, pontos mais importantes, né, alvos, né, que podem ser atingidos antes daquele baita alvão lá. E aí eu vou ver este movimento aqui acontecendo, né, que a gente vem, né, desses dias aqui de alta, né, a gente vem, né, que o índice corrigiu muito pouco nesse movimento de alta, né, um dia, no máximo dois, né, e claro, a gente teve candles de dúvidas, mas sempre né, dando uma continuidade numa tendência. Até que por enfim, claro, a gente teve aí né, dados importantes também saindo aí, mas enfim, a gente viu uma correção na sua região de média, né? Então o preço veio, corrigiu na região de média móvel de 9 veio, e aqui a gente poderia até falar que isso daqui é um movimento de pivô, né? É impossível vocês não concordar comigo. Isso aqui é um movimento por si só, um movimento de pivô, né? Só que isso aqui, digamos que é um pivôzão, né? Um pivô caro, não é caro, né? Mas é um pivô de amplitude longa, né? E ele pode estar fazendo um pivô dentro do pivô aqui, né? Então, percebo que ele foi lá antes de vir realmente romper essa região aqui de topinho. Aqui ele veio, fez mais um pullback e não seria errado, né, né, quando entrar nessa ruptura aqui, né, deste pivôzão, colocar o stop aqui nessa região, né? Por quê? Por segurança também, a gente não sabe como que vai ser o índice, ele vai dar seguimento nessa tendência de alta, tem muita coisa de macroeconomia também envolvida, tá? Então a gente não, claro, né, mostre-me o gráfico que eu te falo a notícia, né? Mas, cara, é muito bom a gente estar atento à macroeconomia, geopolítica, muita coisa, tá? Não é perda de tempo. Realmente é um conhecimento que pode fazer toda a diferença, né? Numa tomada de decisão, principalmente para quem faz swing trade, né?
Claro que dentro de um gráfico de 5 minutos, muito dificilmente, né, macroeconomia e geopolítica vão te ajudar numa tomada de decisão, mas agora para quem está fazendo swing trade, né, para quem começou a montar, né, remontar sua carteira, estava líquido no mercado, muito cuidado, tá, galera, que a gente está em pontos chaves do gráfico. Tem a economia americana também, aí que pode estar sentindo também toda essa decisão que a gente está vendo de taxa de juros também por lá, de Porra, me fugiu a palavra aqui que a gente é expert lá, eles estão conhecendo agora. Puta que eu pariu. Inflação, né? Então, muito cuidado aí com o pessoal que tem posições aí, né? Principalmente quem tá fazendo um swing trade, um position aí, né? Agora o pessoal que é buy hold também não, né, não tem porque também tá mergulhado nessas notícias aí. Beleza, então, galera. Então, aqui dentro do diário, eu vou estar mapeando o que como alvo aqui, né? Esse movimento aqui de pivô para cima, né? Esse pullbackzinho, né? Aqui, até como o mestre Zé, né? Passou para já, por isso que aprendi com o mestre Zé, sempre projetar primeiro, né? Porque a gente, claro, a gente quer ver alvos longos, né? Então, pô, vou projetar com essa pernadona aqui para cima e vou ter uns alvãos gigante lá, né? Mas, cara, né, não seria melhor a gente diminuir um pouco a nossa expectativa aqui no gráfico, principalmente a gente que trabalha com gráfico, um tempo gráfico mais curto, né? E projetar primeiro para o back aqui desse pivôzinho. Total sentido, na minha opinião, né? Que a gente não joga uma expectativa tão grande, quanto maior a expectativa, maior a tua frustração, né? E a gente começa a ver aonde o preço pode estar parando antes, né, de chegar nesses alvos grandes, né? Então, né, esses daqui vão ser os meus alvos aí para começar a trabalhar na segunda-feira, caso a gente veja o rompimento dessa região de topo aqui, tá, galera? Beleza? Então, dentro do diário aqui tudo mapeado também. E aí a gente vai para o gráfico de 60 minutos. E aí a gente começa a ver este movimento aqui no 60. Tem dois tipos de movimento que eu não gosto de ver nos 60 minutos aqui, principalmente no índice, né? Que é este movimento aqui que o preço ele sobe se roçando nas suas médias móveis. Por quê, Felipe? Porque ele até cria esse vácuo aqui entre as médias, tá? E deixa o pregão muito chato, aquele pregão que o preço vai subir, com certeza, vou botar em verde, né? Que realmente o preço ele vai subir, mas ele vai subir chorando, vai subir sem. É sempre assim, a gente vai ver um pivô, a gente vai pensar, porra, mas esse negócio tá subindo, se arrastando, será que se eu entrar no pivô vai dar certo? Cara, é aquele negócio, a gente não tem como saber, né? Mas na maioria das vezes ele vai dar certo, mas ele vai subir sem passar confiança nenhuma, né? Enfim, e outro tipo de movimento que eu não gosto de ver, principalmente aqui no 60, esse movimento aqui que a gente vai ver o preço fechando abaixo, aí ele vem, fecha acima, depois vem e fecha abaixo. Cara, isso daqui é aquele negócio, né? Que a gente vê o mercado abrindo com gap, aí devolve o gap, depois no outro dia ele abre com gap de baixa, aí fecha, e aí, ou seja, ele vai formando a sua desgraçolândia aqui, né? E a gente fica preso nessa região. Porra, cara, mas por que que eu tô tomando stop? Cara, às vezes é isso daí, o preço ele tá sem uma tendência, tá acumulando, distribuindo, para depois vir romper o topo, ou enfim, até mesmo perder o seu caixote, né? Fazer um pullback e descacetar para baixo. Então, muito cuidado com o índice, né? Nesse gráfico de 60 minutos aí. Não tem muito o que eu estar projetando aqui, né? Por que que não tem muito o que eu estar projetando? Porque se eu estiver projetando aqui, eu vou projetar o quê? Quando esta pernadinha de baixa que ele fez aqui for limpa, caso venha acontecer o rompimento, aqui eu projeto essa pernadinha para cima, tá? Então, agora, por hora, não tem nada o que eu estar projetando aqui, tá? E aí, deixa eu apagar aqui novamente os estudos, não tem porque mais está aqui. Dá uma olhadinha no gráfico de 15 minutos. 15 minutos também tá bem feio aqui, né? A gente vê o preço lateral, mas os 15 minutos também no índice aqui, né? A gente viu também ele, principalmente no mês passado, a gente pegou até essa média móvel de 50 aqui e a gente viu ela ajudando muito, muito, muito o índice aqui nesse movimento. E às vezes eu ainda avisava o pessoal, aí muita gente, né, prioriza muito, né, a sua média móvel de 20. Eu também. Para mim é um divisor de águas, né? Acima da 20 eu vou estar comprando, abaixo da 20 eu vou estar vendendo. E aí quando eu perdi a 20, meio que o pessoal, bora vender. Eu falo, "Não, calma que a média móvel de 50 tá pertinho." E aí, toda vez que tentavam bater uma venda aqui, porque perdeu essa média móvel de 20, essa rosa aqui, a média móvel de 20, tá? A média móvel de 50 segurava, segurava e segurava. Então, né, vamos dar atenção a essa média móvel de 50 também, principalmente no gráfico de 15 minutos, tá, galera? E nos 5 minutos aqui, né, a gente vê o índice apresentando, né, aquele movimento muito louco que a gente viu aí acontecendo na sexta-feira, né, pelo Serginho Groisman dando depoimento né, no seu discurso lá, né, pancada de 1.000 pontos para baixo, pancada de 1.000 pontos para cima. Depois a gente vê o preço até fazendo um movimento de bandeirinha, uma regressão à média móvel de 20, perdendo essa região. Enfim, isso aqui foi
Diário de sexta-feira, eu já me empolgo aqui. Mas eu já tenho a região que eu não quero estar trabalhando aí, principalmente na abertura de segunda-feira, que é o quê? Essa região aqui, né? Essa desgraçolândia aqui. A gente pode até diminuir ela aqui, né? Para não ficar tão grande aqui. Aqui, ó, esta região aqui. Então, o preço abrindo aqui dentro dessa região nada me interessa, até porque ele vai estar configurando uma trap zone aqui, né, entre essa média móvel de 200, média móvel de 20, trap zone estreita, né? Então, não quero estar, né, pegando o primeiro movimento aqui nessa região. Eu espero ele romper, trabalhar acima da mínima do, do dia anterior, acima dessa média móvel de 200, né? Média móvel de 9 cruzar 200, e aí a gente, né, ficar atento ao nosso bom e velho pullback aqui nessa região aqui, tá? Então, índice futuro também considero ele meu estudo feito. Alguém tem alguma dúvida aí, galera, sobre o índice? Tranquilo? Alguma dúvida aqui dentro do índice? Beleza, Ale, valeu pelo retorno aí. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso Ibov também aqui, galera. O nosso antigamente apelidado de Ibolesma, né? Hoje em dia é máquina de guerra, né? O Ibov ele não está tão diferente do seu índice futuro aqui, né? A gente vê aqui esse movimento que eu comentei com vocês lá, que em termos de retração para essa pernada aqui não tem mais muito o que fazer, né? Mas para correção aqui a gente vê realmente, né, que ele pode ter ele pode servir como suporte aqui nessa região, né? Dele montar esse pivôzinho de pré-rompimento, vir aqui fazer o seu pivô dentro do pivô aqui nessa região, né? E a gente vir para romper essa região, isso aqui graficamente falando, tô falando, né? Não é. Isso aqui não estou falando que o Ibov vai explodir agora, não estou falando que as possibilidades, graficamente falando, tá? E aqui também vou deixar os alvos também já projetados aqui, caso esse preço comece aí, mas enfim, tá? Tem muita coisa aqui diferente do nosso futuro para o nosso à vista. Deixa eu estar parando aqui, vou dar por finalizado aqui essa gravação. Deixa eu só dar um stop aqui, que senão depois vai ficar